Bom dia, garotada do 7º ano, garotada esperta e estudiosa. E bom dia também aos professores, guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho, estimulando essa garotada a continuar estudando. E hoje, enquanto vocês já preparam os materiais para a aula de hoje, nós já iremos colocar na tela o tema que iremos trabalhar. Brasil, migrações externas e internas, parte 2. Para ministrar a aula de hoje, já está aqui ao meu lado o professor Antônio Russo. Bom dia, prof. Bom dia, professor Carlos. Bom dia aos alunos, aos professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula aí para os 7º anos do ensino fundamental dos anos finais, dando uma continuidade aí falando sobre as migrações, a parte 2. Mas antes, vamos ver aí com o professor Carlos o que nós vamos trabalhar. Legal, o que nós vamos trabalhar, habilidade na tela. Identificar os processos migratórios internos e externos, reconhecendo as contribuições dos povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, entre outros, para a formação da sociedade brasileira em diferentes regiões brasileiras, e em especial no estado de São Paulo. Unidade temática, conexões e escalas, objeto de conhecimento, formação territorial do Brasil. E aí, galerinha, já vai prestando atenção, porque vocês já vão assistir um vídeo na tela para vocês, o vídeo que vocês vão assistir como introdução sobre a lei brasileira que precisa ser atualizada para proteger direitos dos migrantes, destacando assim os especialistas, legal? Vamos lá? Na tela para vocês. Com o objetivo de debater sobre os direitos dos migrantes, a OAB do Rio realizou, com o apoio do NIC Rio, o Seminário Direito das Migrações. Entre os temas abordados estava o projeto de uma nova lei de migração, ainda em tramitação no Congresso Nacional, que busca substituir a Lei dos Estrangeiros de 1980. O objetivo do novo projeto de lei é substituir o Estatuto do Estrangeiro. Como eu estava te dizendo antes, o Estatuto dos Refugiados é muito bem considerado e não vai ser tocado. No entanto, o Estatuto do Estrangeiro atual data de 79 e 80, do período da ditadura militar, e ele é muito focado em segurança nacional e questão de mão de obra. Mas o projeto de lei se centra basicamente em mudar alguns dos paradigmas e das menções. Várias coisas são movidas em relação ao Estatuto do Estrangeiro. Ele deixa de ter segurança nacional como seu principal foco e deixa de ter a questão de mão de obra como seu principal foco. O encontro realizado entre os dias 4 e 6 de abril no Rio de Janeiro lembrou dos desafios para os migrantes no mundo e no Brasil. A preocupação com a questão migratória, da forma como nós estamos vendo hoje, ela começa a se aprofundar mesmo no Brasil a partir da questão dos haitianos. Nesse sentido, o Brasil vai começar a se movimentar para poder tentar resolver uma situação que estava indefinida, porque os haitianos não se encaixavam na categoria de refugiados, de acordo com a normativa internacional e com a normativa interna, e também não se enquadravam na condição de imigrantes, conforme previsto no Estatuto do Estrangeiro e na legislação extravagante no território nacional. Então, é o momento em que, de fato, a imprensa vai começar a se ocupar mais. É a primeira vez que o Brasil vê, nesses tempos contemporâneos, uma chegada de um maior número de pessoas estrangeiras buscando trabalho e se instalar no país. Antes dos haitianos, nós já tivemos um grande avanço na questão migratória no Brasil, que foi, em 1997, a Lei de Refugiados. Essa legislação é uma legislação que regulamenta internamente a Convenção
das Nações Unidas para Refugiados de 1951, a Convenção de Genebra, e ela é uma legislação muito importante e ela é um avanço de fato na nossa legislação interna em relação ao estrangeiro. Um dos primeiros problemas que a gente tem, um dos primeiros desafios, é abrir um canal permanente de diálogo com o imigrante. Como no Brasil, quem lida com o imigrante, no momento em que ele chega, é a polícia, é como se fosse uma questão de segurança, né? Então, imigrante é questão de polícia. Ele é imediatamente abordado pelo policial na sua chegada. E essa questão é uma questão complicada, porque você não tem um órgão de referência, que seja um órgão único de referência. De acordo com a ONU, o número de imigrantes internacionais no mundo alcançou 244 milhões de pessoas em 2015. Apesar de o Brasil possuir um número muito baixo de imigrantes, menos de 1% do total de sua população, segundo a ONU e a Polícia Federal, o tema vem ganhando relevância e destaque no país. Hoje, a posição do Brasil é, felizmente, muito mais avançada, um país democrático, um país que é aberto ao mundo, que demonstrou ao longo dos anos de ter uma posição importante, progressista, com relação aos migrantes e aos refugiados. Então, chegou o momento de atualizar a lei, não somente para atualizar o vocabulário, introduzir o conceito de direitos humanos na lei, mas também de modificar a forma como o Brasil organiza os fluxos migratórios. E o Brasil tem essa política de braços abertos aos refugiados sírios, por exemplo, que é algo extremamente importante, simbolicamente, pelo menos, porque em termos absolutos ainda estamos falando de poucas milhares de pessoas diante de milhões de refugiados potenciais. É isso aí, pessoal. Então, achei importante passar esse vídeo, né, porque é um vídeo de 2016. Tem que lembrar que a lei do migrante, ela era projeto de lei nessa época, agora ela vigora, né, desde 2017, até porque existe, né, diferenças da questão da migração, né, com o refugiado, né? Então, a lei do refugiado, ela vem de 1997, né? Antes tinha a lei do estrangeiro, em 1980, que aí que se implantou até, né, aquela carteirinha, né, dos estrangeiros, que é a RNE, Registro Nacional Estrangeiro. Né? Lembro até que eu fui até na fila lá no centro com a minha mãe, em 1980, para tirar essa carteirinha, que é o documento, né, de identidade do estrangeiro aqui no Brasil. Então foi importante, por quê? Porque essa lei de imigração ela era de 1949. E essa relação de imigração, principalmente os imigrantes que vinham para o Brasil, que vêm, né, para o Brasil atualmente, tem uma relação diferente do que se tinha nessa época, né? Então por isso que é importante, né, as leis serem reformuladas, né, em todos os aspectos judiciais, né, Carlos? Então as leis têm que ser, né, sempre aprimoradas de acordo com a época que a gente está morando. As leis precisam avançar, porque senão elas acabam se tornando uma letra morta. Porque ela é criada dentro de um contexto histórico para atingir determinada demanda, e conforme o tempo vai passando, as demandas também elas vão se transformando. Então, as leis precisam acompanhar as transformações que ocorrem. E muitas vezes, né, as pessoas que precisam da atualização dessas leis, elas precisam aí criar uma força política para poder fazer valer os seus direitos, né? Porque muitas vezes é só ali no combate político que as leis acabam mudando, né, prof? Exatamente. Bom, falando aí sobre questões aí de migrações, existem alguns contextos históricos, né, que foram, né, aumentando esse processo migratório, né, tanto interno como depois aí externamente, né? Então, os migrantes, né, mudando aí de regiões dentro do Brasil, né, e depois vindo aí os imigrantes. Vamos ver alguns períodos aí que nós temos aqui no Brasil. Então nós temos aí o século XVII, que é a questão aí da pecuária extensiva, né? A pecuária extensiva aí junto com o processo econômico, dos ciclos econômicos que nós tivemos no Brasil, foi de suma importância até para o avanço do território brasileiro, né? Que
que começa no litoral e avança para o interior, por isso essa imensidão territorial que nós temos aí, né? Uma imensidão continental. No século XVIII tem a mineração, né? Mais na região central do país. O século XIX, após a segunda metade do século, a atividade cafeeira, então veja aí os ciclos econômicos, né? O final do século XIX e início do século XX, o ciclo da borracha na região norte. Após a Segunda Guerra Mundial, concentração industrial. A década de 1960, com a construção de Brasília, a formação da Zona Franca de Manaus, né, na região lá do Amazonas, e o extrativismo mineral na região norte. Décadas de 1970 e 1980, fronteiras agropecuárias no centro-oeste. Década de 1990, fronteiras agropecuárias em direção da Amazônia. Década de 2000, migrações de retorno motivadas por razões socioeconômicas. Então vejam quantos períodos que tem muito a ver com essa relação de deslocamento populacional interno no Brasil, principalmente quando nós falamos aí em aspectos econômicos. Então vimos aí grandes períodos, né, de ciclos econômicos do Brasil, seja aí o café, né, que, principalmente na região sudeste, seja a questão do ouro na região centro-oeste e também sudeste, né, lembrando aí das Minas Gerais também, a região norte com o ciclo da borracha, a região norte com a Zona Franca de Manaus, a região centro-oeste com a fundação de Brasília. Todo esse processo migratório aí acaba fazendo essa formação territorial junto com essa formação da população nos estados brasileiros, tá certo? Vamos lá para os mapas que a gente vai ver aí os fluxos de migrações. Nós temos esse primeiro mapa, né? Quanto mais larga a setinha, maior a quantidade de deslocamento populacional. É um fluxo de migração que aconteceu entre 1960 e 1980. Vejam que as setas estão apontando exclusivamente para o estado de São Paulo. Principalmente por quê? Porque é a fase que a gente viu lá anteriormente, lá nos períodos da industrialização brasileira. Começa lá na década de 1950, mas a gente já vê aí no mapa essa relação que nós temos aí, né, de migrantes vindo aqui, para quê? Para ter a mão de obra e principalmente a reserva dessa mão de obra na industrialização. É o que dá, né, para fazer aquele equilíbrio salarial, né, que convém, né, para os empregadores, tá certo? Então, esse mapa aqui é o período da industrialização, principalmente no estado de São Paulo. Vamos voltar lá para a tela, aí a gente vai ver o próximo mapa, que está lá de 1980 a 1990. Aí o deslocamento econômico ele vai aparecer em outros estados, em outras regiões. Então, o Nordeste, né, o nordestino, ele acaba saindo, né, vindo ainda para São Paulo, ainda tem o processo industrial, né, as questões aí socioeconômicas, mas já também direcionando para o centro-oeste, principalmente por causa da agropecuária, que se desloca do sul para o centro-oeste. Temos também um deslocamento bem menor, mas um deslocamento para a região norte, né, principalmente aí por causa da Zona Franca de Manaus, né, pelos incentivos que estão dando para a região norte, né, e uma migração nordestina para, né, o estado de Santa Catarina, né, principalmente aí nessa questão aí, né, de morar, né, de qualidade de vida, mas não numa questão mais econômica, mas numa perspectiva de vida, né, de moradia, de condições melhores do que se tinha na sua região de origem. Quer falar alguma coisa, professor Carlos? O impacto climático que tem na vida dessas pessoas, né, prof? Trocando-se de região. Eu lembro porque quando eu morei 8 anos no Rio Grande do Norte, eu fui sair daqui, fui morar lá, as roupas de frio foram todas embora. Porque lá não tem esse frio que tem aqui no Sudeste e no Sul do país. Mas me deu febre. Quando eu voltei, essa questão do clima de São Paulo, calor, frio, você acaba ficando doente. Então, quando você mostra no mapa ali, principalmente essa imigração aqui do Nordeste para o sul do país, lá para Santa Catarina, haja frio, hein? Aí, né, se São Paulo já teve esse problema, imagina a região sul que é mais, né, tem a região subtropical do país, né? Então, né, o aspecto climático afeta
bastante, né? E tem lá um outro mapa, né, nessa projeção aí, que é o fluxo de imigração de 1990 e diante. Agora é aquilo que foi falado lá, né, nos períodos, né? Você tem o deslocamento, né, da região Nordeste, mas também tem o deslocamento da região Sul e Sudeste também. Então as pessoas continuam se deslocando aí Nordeste, né? Sempre a setinha maior é o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é o estado mais rico do país, mas tem pessoas aí saindo, principalmente da região Sul, para a região Norte e para a região Centro-Oeste. Por quê? Por causa da agropecuária, tá? A agricultura na região Norte, a agropecuária na região Centro-Oeste. E há um deslocamento posterior a isso, que começa principalmente no final do século XX, início do século XXI, das pessoas se deslocando do Centro-Oeste para a região Norte, né? Porque esses fazendeiros que se deslocaram na década de 60 e na década de 70 do Sul para o Centro-Oeste, começam também a se deslocar, né, e aumentar o seu território de plantio e de criação de animais também na região Norte, que é interessante retratar isso para vocês. Então vejam que, né, esse deslocamento populacional no Brasil foi muito forte, né, deslocando-se aí principalmente do Nordeste para as outras regiões, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver um outro tipo de mapa, que é a população não natural, né, nas regiões aí em 2010. O que é a população não natural? É aquela que não nasceu, né, nessa região que está aparecendo. A gente vai observar que de 61% a 90%, que são as regiões mais escuras, que aparecem principalmente aí na região Norte e Centro-Oeste, né, são deslocamentos de pessoas que moram nos municípios dessas regiões e que prevalecem como maior parte da população daquela região. Tá? Por que a gente não vê isso tanto mais na região Sul e Sudeste? Porque a gente viu no mapa anterior, né, o último mapa, que essas pessoas elas acabam se deslocando para outras regiões para procurar melhores condições socioeconômicas. Então aquelas pessoas que se deslocavam para o Nordeste ainda continuam se deslocando aqui, principalmente para o estado de São Paulo. Mas hoje você tem praticamente as pessoas que vêm e as pessoas que saem na mesma proporção. E eles vão procurar melhores condições socioeconômicas em lugares que estão aparecendo em destaque como regiões, né, de favorecimento econômico. Porque chega uma hora que aquilo lá vira, né, o que nós chamamos assim de uma macrocefalia econômica. Tem muito mais gente do que emprego, muito mais gente do que localização para morar. A infraestrutura da região, ela não se adequou às pessoas que vieram em grande escala aqui. Então, se é para ter pobreza aqui, então vamos tentar um outro lugar também. Então, começa principalmente no final do século XX a ter essa ideia. As próprias fábricas, né, Carlos, eles acabam saindo aqui da cidade de São Paulo e se deslocando principalmente para municípios próximos, para aproveitar a infraestrutura dessas médias cidades, que fornece uma infraestrutura bem parecida, né, numa menor proporção da cidade de São Paulo, mas principalmente para desafogar a questão do trânsito e várias características que nós temos aqui no nosso município, né, Carlos? Sim, eu conheço empresas, né, que mudaram de estados e passaram muitos anos naquele estado e após os recursos daquele lugar foram se tornando escassos, principalmente a água industrial, né, falando assim da indústria têxtil. Né, então essas empresas acabam novamente ali se mudando para outras regiões e acabam aí causando, não sei se a curto ou médio prazo, um impacto econômico na região, porque aquelas pessoas que antes estavam empregadas, com a mudança da empresa, elas acabam ficando desempregadas. Aí vem que entra a questão da inovação, né, política, né, dentro do seu município, dentro do seu estado, né, para ter, né, não uma substituição, mas uma mudança nas suas características econômicas e até, né, uma diversificação. Né, porque senão, se você ficar na mesma situação, se o estado de São Paulo ficar só nessa questão industrial, né, vai chegar uma hora que estagna. E a economia fica estagnada. Então tem que fazer uma variação econômica porque é importante para qualquer município. Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí, né, uma outra característica de mapas, que são as procedências dos migrantes. Então as bolinhas coloridas
é o que representa aí as regiões através das procedências. Então, o vermelho, por exemplo, que está bem destacado nesse mapa, que aí mostra, né, a cidade, o estado, vamos dizer assim, o estado de São Paulo, mas principalmente a grande São Paulo, é o pessoal que vem do Nordeste para, né, São Paulo. Em preto é o Norte, em verde o Sudeste, o Sul é o amarelo, o Centro-Oeste é o lilás, aí, o rosa. Então nós estamos vendo aí que a grande leva aí que vieram para a região de São Paulo é o pessoal do Nordeste, né? E aí depois vem aí o pessoal que está em vermelho, né, o Nordeste, e o pessoal em verde, né, que é do pessoal também do Sudeste, principalmente aí das Minas Gerais, né, essa região aí que fica mais próxima de São Paulo, Rio de Janeiro, até porque Rio de Janeiro, né, tem, né, a ponte aérea, né, de negócios, né, São Paulo-Rio, então tem muito essa questão de vai e volta também, que é o que nós chamamos de migração pendular, que acontece entre as duas cidades, principalmente São Paulo-Rio, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa aí, vamos ver Belo Horizonte aí, Belo Horizonte é mais uma questão aí da própria região, né, o que identifica mais é o verde, que é a própria região sudeste. Vamos lá para o outro mapa, aí a gente vai ver aí, né, a cidade de Brasília. Então, Brasília nós temos aí, né, uma boa projeção aí de pessoas vindo do Nordeste, mas também aí concentrando aí da região Nordeste e da região Sudeste. Vamos lá para o próximo mapa, Rio de Janeiro, né? O atrativo aí do Rio de Janeiro também são, né, os nordestinos, mas também da região Sudeste, aí, né, destacando aí a cor vermelha dos nordestinos e o verde das regiões sudestes aí, e também vendo aí a linha vermelha se destacando, né, essa ligação dessa ponte aérea São Paulo-Rio, né, e uma projeção para Brasília também. Vamos lá para a próxima, e aí Fortaleza, né, representando aí o Nordeste. Vejam que o núcleo, né, de imigrantes está nas próprias imediações, né, da região aí de Fortaleza, aí, né, a capital aí do Ceará, que vem boa parte dos nordestinos se deslocando aí para Fortaleza, tá certo? Vamos lá para uma atividade, professor? Vamos lá, galerinha, atividade. Agora é hora de vocês colocarem os dedinhos no teclado. Atividade na tela. Olha lá, na tela atividade. De acordo com o mapa, de quais regiões as pessoas migraram para Recife e Curitiba, respectivamente? 1 minuto, já voltamos. Voltamos para a interação. Professor Antônio, as respostas variaram aqui no chat. Uma boa parte colocaram aqui região Nordeste, mas uma outra parte colocou aqui um fluxo do Nordeste para o Sul e do Nordeste para o Centro-Oeste. É isso mesmo? Então vamos lá olhar no mapa rapidinho lá. Vamos naquele mapa lá da atividade lá. Vamos lá mostrar aqui o mapa da atividade rapidinho. Isso. Ó, as bolinhas vermelhas estão lá na região do Nordeste. Então, a concentração de migração vem do Nordeste para o Recife. Agora, aqui no Sul, a gente está observando aqui em Curitiba a laranja, né? Então, a região que eles abastecem mais aqui, a migração em Curitiba, vem de regiões próximas também do Sul. Por quê? Porque são metrópoles
que são mais locais. Então, o atrativo é para as regiões próximas aí, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa, que aí a gente vai ver aí migração e rendimento, tá certo? Então, nós temos aí um mapa aí mostrando sem rendimento, né, bem focalizado na região norte, tá certo? A sua maioria. Vamos lá para o próximo mapa, né? A gente vai ver aí outro, aí nós vamos ver aí, fazendo uma comparação com mais de 10 salários mínimos, tá certo? A concentração, ela é bem variável, depende da região. Mas a gente vai ter aí, nas regiões sul e sudeste, uma maior distribuição, né, desses migrantes, tá? É só dos migrantes que recebem acima de 10 salários mínimos, tá certo? No repositório vai ter 2 slides para vocês fazerem comparações, porque não vai dar tempo para mostrar para vocês hoje, tá? Entra aí no Saiba Mais, que aí vai ter outras informações, né? Pode entrar já no Saiba Mais, por gentileza, para eles estarem verificando. E aí tem esses links para vocês fazerem a pesquisa aí sobre os fluxos migratórios, tá certo, pessoal? Então não esqueça, aí os professores aí podem entrar lá no repositório, né? E aí vão fazer lá o trabalho com seus alunos, porque tem outros mapas aí que dá para fazer um trabalho legal com os alunos. Infelizmente o tempo acabou, quero agradecer a todos a participação do chat, quero agradecer ao professor Carlos por mais essa parceria. Até a próxima. Galera, avalie a aula no final, continue estudando durante o dia, até a próxima aula, tchau.